conveniência. Mas veja o que Deus está dizendo aqui: não temas, porque não passarás vergonha. Muitas vezes nos projetos que nós realizamos em nossa vida não foi algo pensado. Você não buscou a invocação de Deus para fazer aquela aliança, para fazer aquele compromisso. Você não mediu as palavras, não mediu a sua precipitação em assinar alguma coisa, e você sofreu as consequências. Você trouxe implicações terríveis. Os profetas falavam claramente isso. O tão abençoado rei Ezequias, nós vemos que ele faz algumas alianças e pretende ali colocar embarcações para expandir a força do seu reinado, mas vemos que o poder de Deus faz as embarcações naufragarem. Tiago nos ensina como devemos empreender nessa vida. Se o Senhor assim permitir, nós vamos ali contratar, empreender e conquistar e prosperar, se houver a permissão de Deus para abençoar. Deus quer fazer as nossas vidas, Deus está prometendo que Ele vai nos conceder vitória e nós não vamos sofrer afronta. Veja como Ele afirma isso, porque é o Senhor quem está prometendo, e Ele prometeu e Ele cumpriu na vida do seu povo. Basta olharmos para Israel até os dias de hoje, ali como uma nação forte. Veja o exemplo da força que Deus concedeu a Israel, porque Israel veio recebendo ataques, afrontas. Ele recorria com processos ali na ONU, mas a ONU não liga para certas etnias, está alinhada com outros grupos. Então Israel, não estou sendo ouvido, pera já que nós vamos retalhar tudo isso. A partir de hoje nós vamos reagir a ataques. Quando Israel resolveu retalhar, os inimigos fugiram como baratas à luz, como insetos que fogem à luz do sol. Veja que quem promete é o mesmo que protege Israel, no verso 54, 5, pois o teu Criador é o teu marido, o seu nome é Senhor dos Exércitos, é o Santo de Israel. Por que Isaías fala dessa forma? Porque Israel deu umas puladinhas de cerca, porque Israel adulterou, Israel confiou em Baal, Israel traiu, fornicou, adulterou, se contaminou com outros deuses, desde o menor até o maior. Veja Ezequiel capítulo 8, e aqui Deus se confirma como único Senhor. Yah, o nosso Deus, se confirma como Criador e como teu marido. Sabe por que ele fala marido? Porque lá em Êxodo, na cruzada ali, depois de terem cruzado o mar de juncos, houve um casamento no Sinai. O povo se casou com Deus, mas havia se esquecido do compromisso da aliança, pois amaram outros deuses. O santo, veja como ele se afirma, como Criador, como marido, esposo fiel, Senhor dos exércitos. É eu que protejo. Sou eu que tenho as minhas miríades de anjos guerreiros, armadas, milícias celestiais para proteger Israel. E eu sou o santo de Israel, indicando, eu não sou esses seus deusezinhos aí que vocês às vezes adulteram, sabe? Que toleram a imoralidade, toleram a bestialidade, tolera toda sorte de ideologias malucas no comportamento sexual. Eu não sou desses não, eu sou o santo de Israel. E eu sou quem? Redentor. Está identificando aí? Que mesmo que Israel adulterasse, fornicasse, como Ezequiel assim mostra Israel e Judá, né? Como duas prostitutas que se contaminaram, como aquela que o Goel se aproxima, ele encontra a jovem Israel ali, encontra Judá suja com sangue de menstruação, impura, largada no caminho. O Goel vem e estende a capa, como Boaz
fez com Ruth, estende a capa, acolhe, paga o preço da terra, resgata e casa com ela, dá uma chance para ela novamente. É nisso que o Senhor quer falar. Para que Israel pudesse produzir, para que Israel pudesse expandir as tendas, se multiplicar, ser nação próspera, tinha que aceitar o seu Senhor, se submeter a isso. Eu sou o Redentor. No hebraico aqui é a palavra Goel, que é o Redentor, é o Vindicador. Quando Jesus Cristo veio a essa terra, ele estendeu a sua capa. Ele encontrou uma nação dispersa, encontrou seu próprio povo contaminado no pecado. Mas ele vem primeiramente para os judeus e estende a sua capa, acolhe o seu povo, opera sinais ao seu povo, confirmando o cumprimento de Isaías 53. E muitos veio para os seus e os seus não o reconheceram. Coisa terrível que até os dias de hoje, estava vendo lá no Instagram alguns canais de missões, de evangelismo. Lá estavam algumas mulheres evangelistas evangelizando ali em Jerusalém. E encontramos uma cúpula de judeus extremamente ortodoxos que rejeitam a mensagem messiânica, que rejeitam o Senhor Jesus Cristo, espancarem as evangelistas e arrastarem essas evangelistas pelo cabelo. Veja que desde a época daquele sinédrio que conspirou contra o Filho de Deus, até os dias de hoje, muitos judeus ortodoxos extremistas são assim com aqueles que levam e difundem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Algumas crianças já são doutrinadas nesse radicalismo ao ponto de cuspirem nos evangelistas, cuspirem nas evangelistas. Da forma como arrastaram Tamar, da forma como Tamar estava sendo arrastada para ser apedrejada, aquela que lutou para ter filhos, aquela que lutou para fazer parte do plano de salvação, eles arrastam nos dias de hoje. Arrastam pelos cabelos as evangelistas, mulheres, porque pregam acerca do Filho de Deus, assim como o Filho de Deus foi arrastado para fora da cidade para ser morto. Eles continuam fazendo até os dias de hoje. Por isso que muitos escatologistas dizem que Israel passará pela grande tribulação, porque resistem até os dias de hoje o Filho de Deus. João é bem claro em dizer que os que têm o espírito do anticristo, eles negam que Jesus é Senhor, negam a sua encarnação e que ele é o Messias. Está ficando claro para você? As profecias como estão se cumprindo nos dias de hoje, e muitos não se aperceberam. Veja, e é chamado Deus de toda terra. Este Deus é redentor, este Deus é consolador, este Deus é o Filho de Deus que paga o preço pela expiação dos nossos pecados. Este Deus é consolador, ele é orientador, é o Deus de toda a terra, é o Criador. Veja o que ele fala no verso 54, 6. Porque o Senhor te chamou como mulher desamparada, triste de espírito, como a mulher da juventude que havia sido rejeitada, diz o Senhor. Por um breve momento te deixei, mas te trarei de volta com grande compaixão. Escondi o meu rosto de ti por um instante, no impulso de indignação, mas me compadecerei de ti com amor eterno, diz o Senhor, o teu Redentor. Veja a graça do Redentor. O Senhor nós muitas vezes temos comunhão com Deus, mas começamos a negligenciar a nossa vida de oração, nossa vida de santidade, vamos abrindo concessões, e de repente estamos rebelados e nem notamos. Como a mulher que perde a dracma, às vezes nós perdemos o Espírito Santo dentro da casa de Deus, e achando que somos salvos, porque uma vez salvo para sempre. Não estamos nem santificados, não possuímos as virtudes do Espírito que Pedro nos ensina na sua segunda epístola, capítulo 1, e achamos que somos salvos, não temos os frutos, as virtudes que confirmam a eleição, e aí sofremos a consequência do pecado. E Deus, como diz aqui no verso, ele esconde o rosto, ele fica em silêncio, para que você se volte para Deus,
Nesse período em que Deus permite que o inimigo sapeque na tua vida, é o período da reflexão. Pedro tinha algumas convicções que o tornaram orgulhoso quando ele afirma que Jesus é o Filho de Deus. Mas depois ele tenta, assim como o diabo almejava, e diz: mestre, tu és o Filho de Deus, Deus não quer isso para ti não, tu és o Filho. Pedro, você está com um discurso igualzinho do diabo. Você ainda não entendeu as coisas, e nós às vezes não entendemos as coisas, quando estamos em rebelião, estamos afastados de Deus. E aí nós vemos que Deus quer demonstrar esse amor eterno. Veja que o nosso Deus, quando Deus resgata o seu povo do Egito, Ele leva ao deserto, e ali Ele mostra o seu amor. Quem sobrevive no deserto? Ninguém, né? Mas o nosso Deus mostra que Ele cuida. Tem nuvem para proteger do calor escaldante. Tem rocha, tem água que sai da rocha, tem codorniz, tem provisão, tem banquete, tem manancial no deserto. Deus cuida, Ele é forte redentor. Nações mais fortes que tinham tecnologias dos ferreiros para confeccionar armas, não puderam contra o povo de Deus. Débora que o diga, pois ela viu o anjo do Senhor pelejando ali em Megido, próximo ao ribeiro de Quizon, protegendo o seu povo. Vamos à parte final. Nesse tempo não é possível a gente explorar todos os versos. No verso 54:11, aflita, açoitada com a tormenta, e desolada, eu assentarei as tuas pedras com turquesa, e lançarei os teus alicerces com safiras, farei as tuas colunas de rubis, as tuas portas de berilo, e toda a tua muralha com pedras preciosas, e todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor, e a paz de teus filhos será plena. Veja nessa terra a dificuldade para se ter uma habitação, né? Eu fico impressionado com algumas casas, pois meu aluno foi lá para os Estados Unidos e ele às vezes faz uma filmagem lá nos Estados Unidos, como as cidades são seguras, nem muro as casas possuem, as entregas são colocadas na porta de casa e ninguém mexe. Lá não existe cultura da impunidade, lá o crime é devidamente punido. E aqui no Brasil a gente procura fazer casas com grades, e às vezes vemos a incompetência do Estado em proteger os nossos bens e aquisições. Nós temos que pagar seguro, tem que pagar segurança, porque não nos sentimos protegidos. Veja com que substância o Senhor vai construir a casa desse povo que o Senhor escolheu, que somos nós. E atingiu o amor de Deus, que atingiu Israel, atingiu Judá, e se estende à igreja de Cristo, que está multiplicando o amor de Deus. Essas são as promessas, as fundações, as casas. É um reino que não pode ser destruído, um reino que não pode ser abatido. Veja que ele fala algo muito interessante no que diz respeito à promessa do Consolador para as nossas vidas. Os teus filhos serão ensinados pelo Senhor. Uma das virtudes do Espírito Santo é o Consolador. Ele levanta os seus mestres, ele levanta os seus filhos para ensinarem pelo poder do Santo Preceptor. Quão terrível é, observamos o sistema educacional ocupado por agentes do mal hoje. Seus filhos entram ali com a sua preocupação e saem de lá completamente pervertidos, odiando pai e mãe. Está tudo corrompido, você não vê mais esperança. Mas nós, filhos de Deus, temos o Consolador. Digo isso por uma experiência própria. Por experiência própria, eu entrei dentro da universidade, tinha alguns evangélicos. E aí é incrível, dessa turma, onde somente na minha sala, onde tinham 6 evangélicos, somente 2, eu e mais um, até os dias de hoje. Eu, o pastor Fernando, e o missionário Marco Aurélio, somos cristãos e estamos difundindo o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque os outros 6 se contaminaram com doutrinas erradas, se perverteram, porque deixaram de servir ao Senhor. As pressões do sistema acadêmico corromperam a mente deles, se voltaram para Lucifer, a deusa da razão,
esqueceram o Deus do sobrenatural, o poder do Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo. Vejamos aqui no verso 14, nós vamos ler rápido, mas existem coisas profundas aqui entre o verso 14 e 17. Serás estabelecida com justiça, ficarás longe da opressão, porque já não temerás, também do terror, porque não te alcançará. Embora se levantem contendas contra ti, isso não virá de mim. Todos os que contenderem contigo cairão por causa de ti. Veja que o Senhor está, como diz o Salmo 33, com seus olhos sobre a vida de todos os homens. Em especial nós somos a menina dos olhos de Deus. Vão se levantar em determinadas regiões dessa terra sobre a vida do povo de Deus, como a igreja lá na Nigéria, como a igreja lá na China. Vão se levantar e porão contenda, colocarão o povo de Deus sob intensa opressão. Mas o Senhor vai preservar. Por mais que alguns assim sejam eliminados, o Senhor fará do martírio dos filhos de Deus sementes para desabrochar no coração daqueles que testificam